Então, e hoje nós vamos falar sobre as formas de relevo. Ou seja, a nossa paisagem, para onde a gente olha, a gente enxerga tamanhos diferentes de relevo. Então, nós enxergamos, por exemplo, partes mais altas, partes mais baixas, partes mais planas. Tudo isso forma o que a gente chama de paisagem. Então, o relevo ele faz parte da paisagem. Seja uma paisagem natural, seja uma paisagem cultural, ou seja, aquela que é feita pelo homem. Nas últimas aulas, nós estudamos um pouquinho sobre essas teorias, né? Sobre a crosta oceânica, a crosta continental, ou seja, sobre as placas tectônicas, sobre o mapa topográfico, que é o mapa de relevo, a gente também viu. E hoje nós vamos parar aqui, exatamente, para falar um pouquinho sobre os tipos de relevos que existem. Então, o primeiro tipo de relevo que nós vamos estudar é uma planície. Então, o que é uma planície, sexto ano? Planície é uma área baixa e relativamente plana. Isso, relativamente plana. Então, tem Eu mais coloquei ou menos... Pode eu falar. coloquei uma área menos elevada, mais baixa que o É, Planalto. Isso, menos elevado também é uma boa definição. Então, olha, a gente consegue classificar relevos, para ficar mais fácil, por metros. Então, a gente tem de tanto a tanto, por exemplo, de 0 a 100 metros, eu tenho uma planície. Geralmente, são formadas pelo acúmulo de sedimentos. A planície ela vai ter uma formação sedimentar. Por quê? Porque o sedimento ele vai acontecer toda aquela processo. Professora, Oi, a gente pode fazer a leitura também? pode. Você quer fazer a leitura? Quero. Como é seu nome? Railane. Oi, Railane. Então, já eu vou pedir para vocês abrirem um livro para fazer a leitura e você vai ser a primeira. Alguém mais gostaria de ler? Sim. Eu, professora. Deixa eu Se anotar quiser. eu. aqui, só um minutinho que eu vou anotar o nome de vocês, para não me atrapalhar. Primeiro, Railane. Eu vou pegar meu livro. Professora, qual é a página do livro? Eu já vou falar para você, deixa eu só anotar o nome. 138. Quem foi o segundo que falou? Maria A Júlia. Letícia. Eu A acho, Júlia, sei lá. o Emanuel e a Maria Letícia. Maria Letícia e Emanuel. Mais Júlia e alguém? Emanuel. A Júlia. Já coloquei. Railane, Júlia, Maria Letícia e Emanuel. Mais alguém? Então, olha, sempre que vocês quiserem ler, e eu não solicitar porque eu não consigo ver todo mundo aqui quando o slide está exposto em tela, vocês podem pedir, professora, eu posso fazer a leitura? Que eu vou com certeza deixar e vou ficar super feliz com esse pedido, tá bom? Então vamos lá. Daqui a pouco a gente vai ler. Deixa eu pegar aqui a página para vocês. Página 138. Deixa um livro aberto nessa página. Então vamos lá. Olha, eu consigo. O meu relevo ele tem tudo isso. Tem planície. A minha paisagem, ela tem tudo isso. Tem planícies, tem planaltos, tem montanhas, tem chapadas, escarpas, depressão. Então o meu relevo é constituído por tudo isso. Isso tudo são formas de relevo, com formas e tamanhos diferentes. Por exemplo, a planície é um terreno, né, plano com altitude de 0 a 100. Anotem aí no caderninho de vocês. Planície.
Pronto? Anotaram? Vou pegar aqui uma imagem para mim explicar para vocês. Colocaram que a planície é um terreno plano com altitude de 0 a 100 metros. Agora coloquem um planalto. Deixa uma linha e coloca abaixo planalto. O quê? Planalto. Planície o quê? Planície é um terreno plano com altitude. Quando eu falo de altitude, eu estou falando do tamanho do relevo, tá bom? De 0 a 100 metros. Coloquei assim, a planície é um relevo menos elevado, tendo de altitude de 0 a 100 metros. Isso. Então, de 0 a 100 metros eu tenho uma planície. Planalto. O planalto já é um terreno mais alto que as planícies, né? Com altitude acima de 300 metros. Professora, geralmente as planícies elas são mais ou menos no nível do mar, né? Oi, as planícies são. Planícies e depressões a gente vai levar, na verdade, toda forma de relevo a gente tem que levar em consideração para medir o nível do mar. É como se o nível do mar fosse a nossa base para altura de relevo, para tamanho de relevo. Planalto, escreveram isso, que é um terreno mais alto que as planícies com altitudes acima de 300 metros. Pronto, Peraí. professora. Certo. Oi, Vitor, pode falar. Eu levantei a mão sem querer, professora. Não sei. Pronto? Então, geralmente, essas planícies, tem a planície, né, primeiro, depois o planalto, e geralmente, olha, diz assim, às vezes, esse planalto é delimitado por escarpas e chapadas. Então, se a gente for pensar no que é uma escarpa e no que é uma chapada, a gente vai ter aqui essa definição. Olha, as chapadas são formações rochosas acima de 600 metros, que possuem uma porção plana na parte superior. No Brasil, nós temos a Chapada da Diamantina como exemplo. Então, geralmente, as chapadas, elas são assim, como esse bolo aqui, ó. Vamos lá. Ah, deixa eu falar só sobre as escarpas para a gente ir falar sobre o bolo. Vou mostrar para vocês. Se vocês precisarem sair da chamada, vocês me avisem, tá? Professora, eu vou precisar sair e vou entrar, porque eu estou excluindo as pessoas que estão entrando agora, porque a tolerância é só de 10 minutos. Olha, o bolo. Então, digamos que aqui eu tenho uma planície. Essa é a primeira parte aqui do bolo. Uma área mais plana. Digamos que essa parte aqui, olha, é levada daqui. Deixa eu ver na setinha. Sim. Então, digamos que essa parte aqui seja o quê? O que eu posso definir? A chapada. Uma escarpa. Olha aqui a definição de escarpa, ó. Escarpa. Encosta íngreme de um penhasco que geralmente surge nas bordas de um planalto. Então, eu posso pensar que essa parte aqui do meu bolo seja minha planície. Essa parte aqui é elevada, ou seja, é como se fosse essa parede, esse comprimento aqui seja minha escarpa, que é mais íngreme, e digamos que aqui seja um planalto.
que vai ser uma chapada? Se eu tirar Isso, aqui... professora. Oi? Não, professora, tá falando só que tava certo. Então, dá para entender? Ficou claro o exemplo aqui com o bolo? Dá Sim. fome. Uhum. Dá fome, né? Que um pedaço de bolo desse com xícara de café era o que eu queria neste momento. Mas não temos para agora paciência, né? Vamos ficar só com a imagem do slide. Então, meus amores, digamos que o topo do bolo, sem o chifre do unicórnio, acho que é um unicórnio isso, sem o chifre dele, digamos que se fosse uma chapada, ou seja, uma parte mais alta do relevo com uma parte plana em cima. Deixa eu pegar um bolo melhorzinho aqui para mostrar uma chapada. Professora, as montanhas, elas são muito elevadas. As montanhas são as partes mais elevadas do relevo. É o que eu tenho de maior. Por exemplo, a Cordilheira do Himalaia, a Cordilheira dos Andes. São cadeias montanhosas e são partes muito altas do relevo. Só um minutinho. Eita, professor, sai da página. Eu quero a mesma página, me perdi aqui. 138. Vou já para a página. Então, vejam aqui essa imagem desse bolo. Vejam, aqui em cima eu posso ter uma chapada. Eu não tenho a parte alta do bolo? E aqui em cima, aqui em cima não é plano? Então, a chapada, ela é isso, é uma parte mais elevada do relevo e que tem em cima, o topo desse relevo é plano, então tem uma chapada. Um exemplo aqui no Brasil é a Chapada Diamantina, por exemplo. Então, olha, nós vimos 3 formas de relevo. A chapada, ela está acima de 600 metros. Estão vendo? Sim. Então, as montanhas, gente, montanhas e depressões são as outras formas de relevo que eu vou falar para vocês. As montanhas são porções mais elevadas da superfície terrestre, com altitudes eminentes, ou seja, com altitudes muito elevadas e que variam. Professora, Oi. as depressões, elas são áreas que elas ficam geralmente entre montanhas ou planaltos, né? Isso. Muito baixas. Isso, eu tenho depressões absolutas e depressões relativas. Nós vamos falar sobre isso. Então, meus amores, vamos lá. Só um minutinho. Olha, vou colocar aqui mais uma imagem. Alguma prova esse ano? Oi? Vai ter mais alguma prova esse ano? Vai. É Estão da vendo a terceira imagem? etapa, né? Isso, estão vendo a imagem? Planície, planalto, depressão absoluta, montanha, depressão relativa e nível do mar. Isso, exatamente. Mas vamos A aqui. depressão é que fica entre duas montanhas. A relativa que fica entre uma montanha planalto. E essas são as de relevo, tia? Isso, são todas formas de relevo, Manuel, exatamente. A depressão absoluta é maior, porque ela fica Agora, entre montanha. A relativa fica entre Nós uma vamos... montanha planalto ou Não entre planalto. Olha, a depressão absoluta, ela vai estar exatamente relacionada ao nível do mar, tá? Vamos lá. Primeiro que o conjunto de... Coloque aí no caderninho de vocês. O conjunto de montanhas recebe o nome de cordilheiras. Então, por exemplo, a Cordilheira do Himalaia, a Cordilheira dos Andes, são conjuntos, são várias montanhas juntinhas ali, agrupadas. Então, recebe o nome de cordilheira.
Professora, o conjunto de montanhas recebem o nome de... Cordilheira. Aqui, ó, esse nomezinho aqui. Oh, peraí. Aqui. Prof, a minha net tá caindo, por isso que eu saí da aula. Certo. É a Marcela, Você não é? é a mais rápida do mundo. Oi? A montanha mais rápida do mundo. A Cordilheira do Himalaia, com o Pico Everest. É o pico mais alto do mundo. Ô, professora, no Oi. Brasil tem montanha assim? Montanha, conjunto de montanhas, não, porque a gente não tem uma atividade tectônica muito. Sabe aquelas focinhas que eu estava falando para vocês, que levam as placas tectônicas para um lado e Sim, para o outro? Então, no Brasil, a gente sim. não tem atividades daquele jeito tão intensas. Por quê? Porque nós não estamos na borda de uma placa, nós nos localizamos no meio de uma placa tectônica. Então, isso nos No liga. Japão tive terremoto. Isso. Por quê? Porque ali o Japão ele pertence àquele círculo de fogo do Pacífico, que a gente vai ver futuramente, tá bom? Fiquem tranquilos, tem muita coisa para estudar sobre a dinâmica da Terra. Vamos tirar todas essas dúvidas. Só que uma coisa por vez, tá? Para a gente não se atrapalhar nas informações. Vamos primeiro focar nessas formas de relevo para que vocês aprendam de verdade elas, tá bom? Então, as depressões, vocês colocaram aí o conjunto de montanha recebe o nome de cordilheira. Então, as montanhas são as partes Sim, já mais altas botei. do relevo. Se eu for pensar, qual é a parte mais baixa do relevo, professora? São as depressões. E quais são as partes mais altas? As montanhas. Montanhas. Isso. O que são as depressões? São as áreas situadas abaixo das áreas vizinhas Encontradas entre ao seu montanhas, redor. apresentando o nível do mar. Isso, olha. O que eu vou ter que levar em consideração, que eu vou olhar assim e vou dizer, olha, eu tenho que pensar nisso quando eu pensar em depressão, é no nível do mar. Por quê? Porque eu vou saber se a minha depressão ela é relativa ou absoluta de acordo com o nível do mar. E aí, olha, anotem aí no caderninho de novo de vocês. Depressão são áreas abaixo das áreas vizinhas ao seu redor. Pronto, Pronto. professora. Vamos lá. Então, aí vocês colocam assim, eu tenho a depressão absoluta e depressão relativa. São os tipos de depressões que eu tenho. Acima do mar é absoluto, né? Acima do mar é relativa. E abaixo do nível do É mar, para escrever depressão absoluta e depressão o quê? depressão absoluta, tracinho. Coloca um tracinho e coloca assim. Depressão absoluta está abaixo do nível do mar. E depressão relativa? Ô, professora, manda aí no chat para ficar melhor para nós. Não, porque senão não vai dar tempo de terminar, já vai acabar. Ainda preciso mostrar mais uma coisinha para vocês. Ó, quem pediu foi o Jonathan. Tá aqui, Jonathan, ó, no slide. Tá vendo? Essa parte da depressão. Ó, depressão absoluta quando está abaixo do nível do mar. Depressão relativa quando está acima do nível do mar. Você conseguiu observar? Eu terei o print para fazer depois. Certo.
Gente, de preferência, façam essas atividades durante a aula, porque vocês vão esquecer de fazer depois. Prontinho? Posso passar para o próximo slide? Pode. Pode. Certo. E aí eu tenho uma imagem mais simples, né, sem muito texto, para mostrar para vocês os tipos. Nessa imagem foco no nível das depressões. Olha, tá vendo essa linha aqui? O nível do mar, né? Eu estou tendo uma linha cortando o meu relevo e eu tenho como base aqui o nível do mar. Então, no meu continente, os relevos eles vão ser levados em consideração pelo nível do mar. Olha a depressão absoluta. Ela está abaixo ou acima do nível do mar? Lembre que essa linha... Abaixo. E a depressão relativa? Acima. Então, ficou mais fácil de vocês visualizarem e verem como é isso? Sim. Ótimo. Olha, a leitura nós vamos deixar para a próxima aula, e aí eu já vou fazer uma leitura maior com vocês, tá bom? E aí já tá anotadinho aqui o nome das pessoas que vão ler na próxima aula. Próxima aula, nós já vamos falar sobre apropriação do relevo pela sociedade. Página 143. Vão aí no livro de vocês, na página 143. Já tá. Está? Vejam aí essa cidade maravilhosa, que é a cidade sagrada Inca, de Machu Picchu. Localizado no Peru, aqui na América do Sul. É bonito. É incrível. Que página? Página 143. Gente, vocês responderam. Lembro Jardim Suspensos. Isso. Vocês gostam dessas coisas? Jardim Suspensos são incríveis. Foi um presente para a mulher do rei. Só que Sim. foi destruído na guerra. Vocês estudaram aonde sobre Jardins Suspensos? Em História? Na aula do professor Jefferson em Artes. Que maravilha. É muito rico esse conteúdo. O professor Jefferson arrasa, né? Vamos lá. Olha, na página 134, 135 e 136 são as atividades que vocês têm para fazer para casa, tá bom? Porque a gente terminou essas formas de relevo, aí a gente vai voltar para as rochas para falar sobre um pouquinho. Eu já fiz, que a senhora pediu. A senhora já mandou fazer. A gente só não corrigiu ainda, não foi? Foi. Pronto, então próxima aula a gente faz a correção dela. E que bom que eu vou passar outra atividade para vocês. Olha, a atividade de vocês para casa vai ser colocar os pontos mais importantes da página 149 a 153. Oi? A 148 não foi feita, não. 148. Verdade. A gente não fez a 148, nem a 147. Ah, mas sabe por que vocês não fizeram ainda? Porque essa 148, 147, 148, eu só vou passar na próxima aula, porque eu ainda vou passar esse conteúdo, que é a apropriação do relevo pela sociedade, entendeu? É o nosso próximo conteúdo. Ah, tá bom. Então, vocês vão fazer o seguinte, vão pegar na página 143, 144 e 145 e 146. Vocês vão fazer a leitura dessas páginas e vão anotar os pontos mais importantes que vocês acharem desse conteúdo, tá bom? É só isso a atividade para casa. Tudo bem? Então, pode grifar só? Grifar no Não, texto? vai colocar no caderno. Não, vai ler e colocar no caderno os pontinhos. Tá bom? Tá bom. As partes mais importantes. Meus amores,
Bom fim de semana. Tô dando fim de semana na quarta, porque a gente não vai se ver mais essa semana, só a semana que vem. Se Tchau. cuidem. E a gente se encontra terça-feira. Tchau. Tchau. Tchau.